Fala aí, meu povo, tranquilo com você? Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto HQs. E aqui a gente fala de quadrinhos, tretas, confusões, problemas, estresse. A gente abandona o canal e depois retorna de novo, e depois volta, depois abandona de novo. Muitas coisas acontecem nesse período entre um vídeo e outro. Às vezes dura uma semana, dura 2 dias. Às vezes eu gravo 5 vídeos de uma vez, que nem hoje eu vou gravar uns 4 vídeos. Mas acontece. É a vida de quem trabalha e quem tem canal no YouTube, ainda mais falando sobre quadrinhos. E nesse vídeo aqui em especial eu vou mostrar uma história em quadrinho. Olha que coisa fantástica. Um vídeo de história em quadrinho num canal de histórias em quadrinho. Muito bom, né? Eu quero agradecer muito a galera lá da Fanzine, que trabalha lá, o Cabeça, trabalha lá o Rildo. Eles conseguiram para mim essa edição. E nessa edição tinha justamente essa história que eu tinha lido lá atrás, há algum tempo, e me deu uma vontade muito grande de reler de novo e até trazer para vocês ela aqui nesse vídeo. Eu tô falando de uma história, cara, do Super-Homem. Ai, Hugo, do Super-Homem? Esse negócio de Super-Homem tá enchendo o saco por causa desse filme. Pois é, o filme do Superman trouxe de volta essa paixão louca pelo Superman para muita gente. Muitas pessoas que colecionaram o Super-Homem estão voltando a colecionar ou estão começando a colecionar por conta do filme do James Gunn. E eu não sou diferente, eu colecionei Superman há muitos anos atrás, muitos anos não, uns 3 anos atrás. E agora voltei a colecionar por conta não só do filme, mas porque eu decidi escolher um personagem para começar uma coleção. E como eu não queria dar um tiro errado, eu disse, mas eu vou começar a colecionar Superman de novo, porque pelo menos eu já sei que são histórias boas. E uma dessas histórias boas que eu queria ter na minha coleção foi essa que eu me lembrei dessa edição. E aí o meu amigo Rildo e o meu amigo Cabeça conseguiram essa edição para mim. E eu fui lá pegar para trazer essa história para vocês. Eu estou falando de uma história chamada... Você ouviu aí? Já viram aí, né? Já viram aí na thumb. Solução Pacífica. É uma história que está dentro de um encadernado que você vai encontrar, chamado Super-Homem Vermelho e Azul. Né? É Superman, né? Não é Super-Homem, não é Superman. Beleza. Quer americanizar o negócio? Superman. Beleza, para não ter problema. Dentro desse encadernado, ele é uma variedade de histórias. Tem muita gente escrevendo, muita gente desenhando. E uma dessas histórias é essa Solução Pacífica, que se passa num verão de Metrópolis. Está aqui a arte, ó, essa página aqui, ó. Começa aqui em cima, a moça, e aí o Clark Kent entra na loja. E a história se passa em Metrópolis, né, como estou dizendo para você, e tem essa moça chamada Lisa. E aí ela fala assim, ó, primeiro os parênteses, depois multiplicar o resultado não espera. Ela está estudando matemática, primeira coisa. E aí quando o Clark entra, né, ele fala, oi Lisa, e ela fala, oi senhor Kent. E ele diz, como vai? Ops, ele vai se engancha, porque o Clark sabe como é, desastrado que só ele, quase derruba tudo, ó, tá aqui, quase derruba tudo, das revistas em quadrinhos, aí se engancha. E aí é aquele Clark conhecidíssimo, parecido com o nosso saudoso Christopher Reeve. O cara que faz o desenho, ele emula o Christopher Reeve aqui, até com a questão desse negócio de ser desastrado, né? Mas a aparência é muito com o Christopher Reeve, por conta do paletó, por conta desse blazer, né? Ele com essa pasta que ele andava lá na época dos anos 78, 80. E aí ele entra na loja de conveniência para comprar alguma coisa e acontece o que tem aqui no último quadrinho. Mãos para cima, é um assalto. E aí, meu amigo, a gente conhece a história. O menino vem assaltar, o Super-Homem, o Clark está aqui, ele vai tirar a roupa lá do Clark Kent, virar o Super-Homem e vai impedir o assalto. Nessa história, cara, acontece o inverso. O pivete diz assim, ó, bem devagar, me obedeçam certinho, que todo mundo sai daqui vivo. E aí o Clark diz para Lisa, fica parada, Lisa, não importa o que aconteça, não saia do balcão. E aí, ó, ele continua como Clark. E a história se desenrola, o Clark conversando com o rapaz. Ele diz, cara, tem calma, você não precisa disso e tal. E o menino, não, eu quero, bora, me dá o dinheiro, não sei o que, não sei o que. Aí o Clark vai falar assim, ó, ei, eu percebi que você soubesse usar armas de verdade, você ia saber que tem uma bala apenas no tambor da arma. E que se você atirar, você vai ficar sem arma, sem balas. Aí o menino diz assim, ó, como é que você sabe disso? Você por acaso tem visão de raio-x? Pior que tem, né? E aí ele continua conversando com o menino e desencorajando o menino a fazer o assalto.
Aí ele diz, cara, me entrega essa arma, não vai dar certo para você, vai acontecer isso, eu vou chamar a polícia e tal. E ele, não, eu não posso te entregar minha arma, senão não sei o quê, eu quero provar para as pessoas que eu não sou criança e tal, eu sou um bandidão. E o Clark vai, conversa com ele e diz, cara, isso não vale a pena, você vai se prejudicar e tal. Aquela conversa de pai e filho. E o meninozinho arrependido diz, não, mas você vai chamar a polícia, eu vou ser preso, vai acabar a minha vida. E aí o Clark diz para ele, não, faz o seguinte, me dê sua arma, se você entregar sua arma agora, eu prometo que não chamo a polícia, eu prometo que não faço nenhum tipo de queixa, e a Lisa e eu vamos deixar você viver a sua vida. O menino entrega a arma pro Clark, tira até o capuz na frente dele, ó, porque o Clark prometeu que não ia chamar a polícia, e aí ele vai embora. E o Clark diz, ufa, foi bem intenso. Aí a menina diz, sensacional. Aí ele diz, está aqui a arma, o que, é que eu faço com ela? O Clark, com a arma. Aí ela diz, não, me entrega aqui que eu vou chamar a polícia, vou entregar para ele, não sei o quê. Aí agradece ao Clark e tudo. Aí ele diz, não tenha medo de pedir ajuda, tá? Com a matemática ou com a loja. A vida às vezes é muito complicada e cheia de planejamentos. Ela diz, não, tudo bem, não se preocupe. Qualquer coisa eu peço ajuda. E aí ela vê aqui na prateleira uns bonequinhos do Super-Homem. E ela corre e grita, senhor Clark, espere. Ou, senhor Kent, espere. Só queria lhe dizer uma coisa. Ele leva o susto, aquele sustozão clássico, né? Que o meu nome, Christopher Reeve levava, assim, ficava com aquela cara de espantado, e ela entrega um bonequinho do Super-Homem para ele e fala assim, ó, sei que só existe um Superman de verdade, mas hoje o senhor foi o meu Superman. Aí ele diz, poxa, obrigado, Lisa, é muita gentileza sua. Aí ele pega o bonequinho do Super-Homem, sai caminhando, a Lisa volta para a loja, e ele vê um barulho estranho e diz, esse é um trabalho para o Superman de verdade. Soluções pacíficas. Cara, essa história aqui é muito massa, porque transforma o Clark no verdadeiro herói, ao invés de sempre ser só o Superman. O Superman poderia ter agido muito mais rápido, resolvido muito mais numa velocidade extrema, mas o Clark resolveu ele tentar solucionar o problema. Por isso o nome da história é Solução Pacífica. É o Clark no lugar desse de super-herói, né? Porque ele salva a Lisa, salva a loja, não acontece o assalto e ainda evita que o Pivete fosse preso, porque o Pivete estava ali só querendo se provar, querendo se mostrar como um grande assaltante. E essa história tá, ó, um Superman vermelho e azul. Solução Pacífica, uma das histórias do Super-Homem muito boas, que nem mostra o Super-Homem, só mostra mesmo o Clark Kent sendo uma pessoa pacífica, como ele sempre foi, atrás de fazer justiça, tanto para a vítima, como às vezes para um rapaz que não sabia nem o que fazer na hora ali, a não ser querer provar para alguém que era um bandidão, alguma coisa, e aí o Clark conseguiu remediar o negócio. Beleza? Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto, sempre cascaveando e achando histórias que valem a pena ser contadas. Até o próximo vídeo.